Olá, crianças, a paz do Senhor. É uma alegria enorme ter vocês aqui comigo para juntos nós adorarmos e aprendermos um pouco mais de Deus. Estamos chegando ao final de mais um ano, não é verdade? E nós ficamos muito felizes em ter vocês aqui conosco desde o início das nossas gravações. Hoje nós iremos finalizar a história sobre o nosso missionário. Quem lembra o nome dele? Charles Studi. Vamos ver o que aconteceu na vida desse missionário. Mas antes disso, vamos orar? Papai do céu, muito obrigada por este dia. Te agradeço pela minha família, pela minha saúde. Te agradeço pelo teu cuidado comigo. Me ajuda a aprender e a entender um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E agora, crianças, vamos cantar? Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre
tia Rebeca contou domingo passado. Quem não lembra ou quem não assistiu, volta lá no nosso vídeo anterior e fica ligadinho em tudo que ela contou dessa nossa história. Então, Charles, ele sabia que Deus queria que ele fosse missionário no coração da África. Mas vocês lembram o que foi que a comissão disse? O médico falou que você está muito doente. Ele não tinha dinheiro. O que ele poderia fazer? Charles já estava com 50 anos de idade. E seus anos de trabalho missionário na China e na Índia tinham deixado ele muito doente. Mas o que ele poderia fazer? A única coisa que Charles poderia fazer era confiar em Deus. Pois é, crianças, e foi exatamente isso que ele fez. Na Bíblia, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos diz o seguinte: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Pois é, crianças, Deus tinha um plano maravilhoso na vida de Charles. Vamos descobrir se ele foi realmente para a África? Então, crianças, vamos ver o que aconteceu por Charles confiar em Deus. 3 semanas depois, o navio partiu para a África, mas Charles não teve como ir, pois ele não tinha dinheiro. Depois de um tempo, ele se reuniu com a comissão e alguém lhe doou 10 libras. Libras era o dinheiro daquele local onde ele morava, que era o equivalente a 50 reais. Então, Charles usou esse dinheiro, guardou, para ele juntar o dinheiro para a próxima passagem. E o Senhor guiou pessoas, levantou pessoas para que fizessem doações e ofertarem o dinheiro necessário para que Charles pudesse ir. Então, depois de um tempo, Charles finalmente embarcou no navio, sozinho, sem a sua família. E ali ele começava a entender o projeto, o plano que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia que ele ia para um lugar diferente, com pessoas diferentes, mas ele sabia que Deus estava cuidando dele a todo momento. Então Charles foi embora. Ele seguiu passando por vários povoados e lá ele pôde ver, ele pôde observar a necessidade daquelas pessoas que viviam ali. Elas não conheciam a Deus, elas não conheciam Jesus. Então, ele escreveu cartas para a sua esposa, contando a ela um pouco do que ele tinha visto naquele local e o quanto ele estava feliz, o quanto ele estava animado de poder fazer o plano que Deus tinha traçado para a vida dele. Então, foi no Congo, bem no coração da África, que Deus lhe mostrou que aquele era o lugar que ele deveria trabalhar. Depois dessa viagem, Charles retornou à Inglaterra, à sua cidade, com a finalidade de fundar uma nova missão. Em uma tarde, antes de Charles retomar para a África, o Senhor o guiou a dizer algumas palavras que se tornariam o lema da sua missão. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício que eu possa fazer por amor a Ele é grande demais. Um jovem chamado Alfred, ele voltou com Charles e a viagem para o Congo não foi nada fácil. Charles enfrentou a terrível malária, uma doença muito séria. Mas, apesar disso tudo, Charles sabia no seu coração que Deus havia ido e preparado todo o caminho e sua poderosa mão estava cuidando, estava guiando a vida deles dois. Certa manhã, quando Charles terminou seu café da manhã, 2 ajudantes africanos foram até ele e disseram: "Há uma cobra na sua cama." Charles foi lá e encontrou debaixo do seu cobertor uma cobra fina e verde. Uma picada daquela cobra seria fatal e ele poderia morrer no mesmo minuto. Porém, ela teria ficado bem quietinha, ali pertinho dele, toda a noite. E Charles se lembrou das palavras do Senhor, lá no Salmo 91:11, que diz assim: "Porque aos seus anjos lhe darei ordem a seu respeito, para que guarde você em todos os seus caminhos." E Charles agradeceu a Deus pela sua proteção. Mas Deus havia preparado o coração daquele povo para receber o Evangelho. Em todo lugar por onde eles andavam, as pessoas que antes eram canibais, ladrões e até mesmo assassinos, eles estavam abertos, com o coração aberto para receber a palavra de Jesus. Então, novos missionários chegaram para ajudar naquele trabalho. E logo,
várias pessoas que se converteram, elas foram batizadas. E vários desses novos convertidos, eles começaram a se ausentar, porque eles sentiam no coração a necessidade de pregar o Evangelho. E alguns foram enviados como missionários para outras tribos. E logo, muitas igrejas foram abertas em toda aquela região. As pessoas que cultuavam a ídolos, ou até mesmo que faziam coisas más, coisas ruins, eles tiveram sua vida totalmente transformada por Jesus. Não foi fácil, mas Deus concedia muitas bênçãos para Charles e sua equipe. 2 filhas de Charles e seus esposos também foram se juntar a eles e serem missionários na África. Durante 13 anos da sua vida, Charles ficou distante da sua esposa. Priscila, ela estava muito doente, mas mesmo assim, ela continuava a obra missionária, ela continuava a falar do amor de Deus. E Deus lhe deu forças para viajar e falar em muitas reuniões sobre o trabalho missionário. E os anos mais difíceis chegaram. Pois é, durante a Primeira Guerra Mundial, houve uma grande carência de obreiros. Lembra de Alfred, aquele missionário que estava ajudando Charles lá por 6 anos? Pois é, ele precisou retornar para a Inglaterra e ele ficou lá por muito tempo. E durante esse período, uma coisa que mais magoou o coração de Charles aconteceu. Quando alguns daqueles líderes cristãos africanos voltaram a fazer coisas perversas, coisas que faziam antes de declararem que criam em Jesus. Porém, Deus ajudou aquele pequeno grupo de missionários a continuar firmes no trabalho. As orações deles foram respondidas e novos obreiros chegaram para ajudarem eles naquele trabalho. Alfred retornou para ajudá-los no trabalho lá em Nala. E isso permitiu com que Charles ele pudesse ir para o sul, para começar um novo trabalho. Os africanos o chamavam de o grande chefe branco. As pessoas vinham em grandes números para ouvir o Evangelho, e muitas pessoas criam e eram batizadas. E Charles entrava na floresta, nas redondezas, e muitos conhecerão Salvador. Uma vez ele escreveu um pouquinho sobre uma visita que ele fez. Eu vou ler um trechinho para vocês. Encontrei cerca de 1.500 pessoas, todas amontoadas como sardinhas, agachadas no chão, sob um sol escaldante de meio-dia. Algumas haviam caminhado durante 10 horas para ouvir o Evangelho. 2 horas de reunião não as incomodavam. Sob nossa orientação, elas mesmas construíram uma enorme choupana, a casa de Deus. Choupana era o lugarzinho, a casinha onde eles moravam, com capacidade para 1.200 pessoas. Então puderam cultuar a Deus e muitas pessoas tentaram convencer a Charles a retornar para a Inglaterra para ele poder descansar, repousar, já que ele estava muito doente e cansado. Mas ele se recusou a voltar. Ele estava olhando para aquelas pessoas que tinham necessidade de ouvir o Evangelho. Havia cerca de 40 missionários trabalhando com Charles naquela vasta região. Para Charles tinha sido muito proveitoso obedecer o chamado de Deus. E isso tinha sido apenas o começo, porque o Senhor colocou no coração de Charles o desejo de levar o Evangelho a todos os povos, a todas as nações onde ainda não conheciam Jesus. E Charles estava sempre pensando nos povos não alcançados. Pois é, ele escreveu um panfleto desafiando cristãos a irem até aqueles povos. E dizia assim o panfleto: Deus abriu as portas do mundo para nós. O coração da Ásia, da África e quase todo o continente sul-americano estão intactos sem o Evangelho de Cristo. Será que os ouvidos dos soldados de Cristo estão surdos para o chamado de Deus e ao clamor dos homens? Os últimos anos de vida de Charles foram totalmente investidos na obra de Deus, levando pessoas para Cristo, discipulando cristãos e vivendo uma vida pura, completamente entregue ao Senhor. Poucos poderiam suportar o seu ritmo de vida. Charles viveu os seus últimos dias numa simples choupana de bambu, semelhante àquelas que os africanos viviam. Seu dia começava bem cedo. Ele tinha no mínimo 2 horas de oração pessoal e de estudo bíblico. Olha só que maravilha! Pela manhã, ele pregava às pessoas a necessidade que elas tinham de se arrepender. E as suas reuniões,
Ele pregava cerca de 3 horas direto e as pessoas não se cansavam de ouvir Charles pregar sobre Jesus. Durante esses anos, Charles ele estava sofrendo muito por causa de algumas enfermidades que ele tinha adquirido. Ele tomava um medicamento muito forte chamado morfina, a fim de minimizar um pouco as suas dores. E isso lhe trouxe um verdadeiro problema. Ele se tornou dependente desse medicamento. Pois é, Charles já estava com 70 anos e sua querida esposa Priscila, ela já tinha morrido, ela já tinha partido para morar com Jesus. Ele sofreu com muitas enfermidades durante a sua vida e seu corpo já estava magro e cansado. Em 12 de julho de 1931, ele falou pela última vez em uma reunião que durou 5 horas, crianças. Pois é, 5 horas ele passou falando sobre o amor de Deus. E durante 4 dias seguintes, Charles ficou muito fraco, muito fraquinho, porque ele sofria de pedra na vesícula e ele tinha um coração enfraquecido. Na noite da quinta-feira, dia 16, ele foi se encontrar com o Senhor Jesus. E sabe qual foi a última palavra que Charles falou? Aleluia, que significa Deus seja louvado. Charles foi sepultado no coração da África e em seu funeral, os missionários e africanos cristãos entregaram-se de novo para o Senhor e para o seu trabalho. Deus pôde usar Charles para alcançar muitas pessoas com o Evangelho. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Charles deu sua vida totalmente para servir ao Senhor. Ele deu seu tempo, seu dinheiro, sua mente, seu coração e o seu corpo. E você, criança, já está pronto para dizer, assim como Charles, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça por amor a Ele é grande demais? Vamos juntos nos dispor a dizer: a qualquer lugar onde o Senhor quiser que eu vá, eu irei. A qualquer hora que o Senhor Deus quiser que eu trabalhe pelo seu reino, eu trabalharei. E qualquer coisa que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Que legal, crianças! Durante esses 5 domingos nós podemos aprender um pouco mais sobre a vida de Charles. Agora vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez na vida de Charles e nos ajudar a sermos missionários assim como ele foi. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigada por esta lição. Muito obrigada pela vida de Charles e por todos os ensinamentos que ele teve a nos trazer. Que eu possa ser um missionário assim como ele foi. Que eu possa falar do teu amor para os meus amiguinhos, na minha escola, na minha rua, na minha família, onde quer que eu vá. Me ajuda a falar do teu amor. Continua conosco, nos abençoa e nos dá um dia debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Eu quero saber quem aí já assistiu a nosso especial de Natal. Alguém sabe me dizer qual é o verdadeiro sentido do Natal? Quem ainda não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube e dá uma olhadinha na live que nós preparamos com o maior amor para vocês. Tchau, tchau, crianças, e até próximo domingo.